Bom, a ideia hoje é falar sobre números complexos e o teorema fundamental da álgebra. E tem a playlist no meu canal. Essa playlist é muito fruto da colaboração com dois alunos, Gabriel Verdun e o João Paulo Pinto Siqueira. João Paulo está indo amanhã para Portugal. Ele agora vai ser o meu amigo português. A aula é dedicada a ele hoje. Espero que a gente continue colaborando. Bom, os números complexos têm uma história. Inclusive tem um videozinho também, a história italiana, grande parte feito pela Luana, que é outra aluna que colaborou nessa história. A Luana era da computação e foi para Belas Artes. Hoje ela faz pintura. E a história, assim, a gente tende a pensar os números complexos como alguma coisa que você usa para resolver a equação do segundo grau quando o negócio lá dentro da raiz quadrada dá negativo. Tem a ver com isso, mas não é exatamente assim, até porque quando começa a questão dos números complexos, nem existia número negativo, de certa forma. Vamos dizer, os números negativos não tinham sido ainda incorporados à família dos números. Então, as equações tinham vários tipos de equações, de segundo grau, terceiro grau e tudo, mas de qualquer maneira, há coisa de 500 anos, mais ou menos aí na época do descobrimento do Brasil, na época do Martinho Lutero, é situado por volta de 1515, tem um italiano, Scipione del Ferro, nunca sei se é del Ferro ou del Ferro, ele era... Agora eu esqueci qual era a universidade dele. Vejam o filminho que lá tem essas informações. Mas o Scipione conseguiu chegar a uma fórmula de resolução da equação do terceiro grau, que ele quase levou para o túmulo. Aí tem toda uma história rocambolesca que é contada no videozinho. Bom, depois tem um outro cara que, sabendo que existia essa fórmula, consegue chegar a ela também, Tartaglia. E depois tem o terceiro, Cardano. O Cardano foi... O Scipione mantinha segredo disso. Aí o Tartaglia conseguiu fazer sozinho, mas também não contava. E o Cardano conseguiu convencer o Tartaglia a contar para ele como é que era e publicou a fórmula. Então, a fórmula... E tem um outro cara que foi o cara que, a partir daí, fez a fórmula da equação do quarto grau, Ferrari. E o Cardano levou a fama, mas, na verdade, a equação do terceiro grau foi o Scipione, o Tartaglia do quarto grau foi o Ferrari. Bom, tem uma maneira de você lidar com a equação do terceiro grau, né? Você começa com uma coisa assim, espero que eu consiga, x3 mais ax2 mais bx mais c igual a zero. Então, uma primeira coisa que a gente pode fazer, aí eu não vou estar fazendo como eles faziam, vou ser mais... Mas uma coisa que é eliminar esse termo aqui. Né? Então, você pode pensar assim, você pode pensar uma coisa assim, vamos fazer alguma coisa, z igual a x mais algum alfa, mais ou menos, né? Ou x igual a z menos alfa, qualquer coisa assim. E aí você substitui aqui, né, z menos alfa ao cubo dá z3
menos 3 alfa Z2, mais 3 alfa 2Z, menos alfa 3, né? Aí você tem mais A, Z2 menos, aqui bota Z menos alfa aqui, menos 2 alfa Z mais alfa 2, mais B, Z menos alfa, mais C, igual a zero. E a ideia aqui, né, é eliminar o termo em Z2. Então, só tem termo em Z2 aqui e aqui. Então, você tem A menos 3 alfa Z2. Se você quer que esse termo não exista, né, então, isso aqui tem que ser zero independente de Z, então você faz A menos 3 alfa igual a zero e alfa igual a A sobre 3. Então, se você fizer essa transformação aqui, some o termo em Z2. E você transforma numa coisa do tipo Z3 mais PZ mais Q igual a zero. É meio padrão usar P e Q aqui. E bom, a gente sabe analisar essa coisa aí. Então, é equivalente resolver isso a resolver isso aqui. E vamos dizer, como o x é z mais alfa, é z menos alfa, né? Você achou a raiz z lá, você acha uma raiz x aqui. Só que quando você analisa esse negócio aqui, né, você olha para essa, hoje, né, com os olhos de hoje, né, você vai ter alguma coisa assim, e para ter 3 raízes reais distintas, você precisa que esse cara daqui seja maior que zero e esse cara daqui seja maior que zero. Quer dizer, a derivada, você tem que ter 2 pontos em que a derivada se anula. No negativo, você vai ter que ter a função maior que zero, e no positivo, no menor, no negativo não, mas no menor, a função vai ter que ser menor que zero e no outro maior que zero. Então, quer dizer, você tem uma condição aqui, que se você olhar 3Z2 mais P, que é a derivada disso, igual a zero, então você vai ter Z igual a raiz de menos P sobre 3. Né? É claro aqui, né, que o P não pode ser positivo, porque se o P for positivo, né, essa derivada aqui vai ser sempre positiva, a função vai ser sempre crescente e não vai ter 3 raízes, vai ter uma só. Então, essa aqui é uma condição para que tenha 3 raízes reais. Mas ainda precisa, né? Dizer, aqui é mais ou menos, né? Então ainda precisa que, se você botar aqui a raiz negativa, raiz de menos P sobre 3 ao cubo mais P, menos P raiz de menos P aqui é menos raiz de P sobre 3, que é o Z daqui, vezes P mais Q, isso tem que ser maior que zero, e se você botar raiz de P sobre 3 ao cubo mais raiz de P sobre 3 vezes P mais Q, tem que ser menor que zero. Tem alguma coisa errada aqui, né? Bom,
Espero que esteja certo. De qualquer maneira, isso dá uma relação entre P e Q. Eu não quero fazer essa conta, mas tem uma relação entre P e Q para que tenha 3 raízes reais distintas esse negócio. Isso é importante pelo seguinte, se você faz essa conta daqui, quer dizer, resolve essa equação, vou mais ou menos delinear como é que a gente faz para resolver essa equação, você cai numa equação do segundo grau. Na verdade, uma bicúbica. Tá? Quer dizer, aqui você faz uma nova transformação aqui, que é meio marota. Eu acho que é uma coisa assim, Z igual a W, acho que é menos, não sei se é uma coisa assim, P sobre 3W, alguma coisa desse tipo, que você joga aqui e transforma isso numa bicúbica. Deixa eu testar se é esse mesmo. Vamos ver aqui. Isso vai dar W3 menos P sobre W, W2 mais 3 P2 sobre 9 W2W menos P sobre 3W ao cubo mais PW menos P2 sobre 3W mais Q igual a 0. Aqui era PW aqui você tem, aqui você corta esse aqui, né? Corta esse aqui e esse termo cancela com esse. Aqui ó, você corta esse com esse e esse termo cancela com esse. Então você fica aqui com W3 menos P3 sobre 27 W3 mais Q igual a 0, se eu não errei nada aqui. E aí, se você multiplicar por W ao cubo, você vai ficar com uma bicúbica. Ó. Quer dizer, isso aqui vai dar, ó, multiplica por W ao cubo, dá W3 ao quadrado mais Q W3 menos P2 sobre 27 igual a 0. Então, está no papo agora, porque você tem que resolver a equação do segundo grau e tirar as raízes cúbicas. Tá? Quer dizer, se você resolve essa equação do segundo grau, você acha W3, tirando a raiz cúbica, ou as raízes cúbicas, você tem o W, com o W você tem o Z, com o Z você tem o X. Aí é que surge a questão, quer dizer, essa equação vai ter que ter raízes, né? Então aqui ó, você vai precisar, né, que você vai precisar que Q ao quadrado menos 4 vezes esse aqui, mais 4 P2 sobre 27 vai ter que ser maior ou igual a 0. Para que tenha P ao cubo. Era P3. P3, está certo. Aqui era P3. Então,
Tá? Quer dizer, você vai ter que ter 27Q2 mais 4P3 maior ou igual a zero. Só que aquela condição que eu não calculei daqui, para que esse negócio daqui seja assim, a condição para isso acontecer é exatamente 27Q2 mais 4P3 menor que zero. Então, acontece um impasse. Veja só, imagina que você monta aqui uma equação do terceiro grau bonitinha, com 3 raízes reais, positivas, tá? É simples, ó, x menos 1, x menos 2, x menos 3 igual a zero. Então, raízes 1, 2 e 3. Então, é uma equação impecável, raízes positivas, inteiras, de boa família, tomaram banho, se arrumaram, perfumaram, vieram aqui, botaram esse negócio e tal. Tá? Aí você vai fazendo a conta e tal. Né? Então, você sabe que essa condição vai ter que ser satisfeita, faz a conta. E aí você chega numa situação em que você tem que resolver essa equação do segundo grau, mas ela não tem raízes reais. Foi aí que, aos poucos, as pessoas foram compreendendo, o Cardano já menciona isso, mas um grande nome disso, porque isso aqui é 1515, 1530 e pouco, né? Mas em 1572, tem um cara muito importante aqui, um outro italiano, Bombelli, que publica um livro chamado Álgebra. O Cardano já tinha publicado Ars Magna, que é o livro dele e tal. Em que ele, então, meio que organiza os números complexos, os números negativos e tal, a regra menos com menos dá mais e tudo. Mas a concepção não era criar números que não existiam para resolver equações que não tinham solução. Quer dizer, aqui a questão não é dizer que esse negócio passa a ter raízes complexas. A questão é que essa daqui, que tem raízes reais, para calcular essas raízes reais, eu tenho que meio que dizer, eu vou continuar essa conta aqui, se tiver a raiz do número negativo, eu deixo ele lá, meio café com leite, continuo fazendo as contas com ele, e o que as pessoas constatavam é que, no fim, esses números, essas raízes negativas desapareciam e você conseguia chegar nas soluções verdadeiras, reais, positivas, bonitas e tudo. Então, mais do que vamos dizer, uma ampliação do conjunto dos números, era simplesmente números que depois foram se chamar números imaginários, que entravam aqui como um artifício de cálculo. E a história é bastante tortuosa. Quer dizer, vamos dizer, você tem assim 1572, então só para dar uma situada, né? Então você tem 1515, 1530, acho que é 34, não sei direito. Né? Aqui você tem o Scipione dal Ferro, Tartaglia, Ferrari.
introduzem aí as fórmulas das equações de terceiro e quarto graus, aí você tem 1572 o Bombelli, que organiza os números, e aí os números complexos aos poucos foram sendo incorporados, as pessoas foram trabalhando com números complexos, descobrindo coisas, né? E foram em frente. Mas é muito importante o seguinte, bom, o nome número complexo demora para surgir, o número imaginário, o I. Então, só em 1777, se eu não me engano, 200 anos depois, o Euler. E olha que o Euler, então, ele já fazia séries de potências com números complexos, já tinha... Já batia bola bem com os números complexos, já tinha definido exponencial complexa, cosseno, seno, um monte de coisa. E aí o Euler diz assim que é um número complexo, é um número da forma A mais BI, né? Com I ao quadrado igual a menos 1. Quer dizer, ele saca que todo número complexo, esses números aí que aparecem, tal, raízes, não sei o quê, todos se reduzem a expressões desse tipo. E aí, claro, mais 20 anos, tem que ver que eram outros tempos, não era assim, o cara botava lá na página dele, o Euler fazia isso, na mesma hora estava na página dele no Facebook, não era assim, né? Ele estava lá na Rússia. Então, mais uns 20 anos e tal, né? Mais ou menos 1800, aí você tem um monte de caras, eu acho que é Wessel, Argand, Gauss, vários caras conseguem então dizer, não, então o número complexo é uma coisa assim, aqui tem o 1, aqui tem o I, e aí o A mais BI é um ponto do plano. 200 anos. Então, repara, quando você começa a estudar os números complexos assim, você já, como diria o Newton, parece que o Newton não quis dizer exatamente o que parece, mas você já subiu nos ombros de gigantes, né? Esse pessoal todo teve que ralar para você começar os números complexos assim. Então, nós vamos começar os números complexos por aqui, né? Então, o número complexo vai ser um cara dessa forma e nós vamos representar como pontos do plano. Então, vamos chamar de C. C, para todos os efeitos, é o R2. Um dos caras que entenderam isso bem é uma outra personagem. Não se espantem quando eu falo uma outra personagem, não é que o Hamilton fosse mulher, é porque a palavra personagem mudou de sexo. Personagem, como todas as palavras em agem, com a exceção de pajem, que eu saiba, é feminina. Personagem é uma palavra feminina que mudou de sexo, como as alfaces, que são femininas, para muita gente viraram os alfaces. Então, Hamilton também é um cara que ele vai ter isso muito claro. Quer dizer, um número complexo é como se fosse assim, o 1 é o 1, 0, o I é o 0, 1. Então, você pode escrever x mais yi é o xy, e aí a gente agora vamos dizer, está bem definido, né? E, vamos dizer, a gente soma números complexos. Então, se você fizer A mais BI
mais x mais y, você soma como pares ordenados. Isso aqui vai dar a mais x mais b mais y vezes i. A novidade, né, é que como i ao quadrado igual a menos 1, se você quiser manter a distributividade e associatividade, tudo da multiplicação, se você fizer a mais bi vezes x mais yi, isso daqui vai dar ax menos by mais bx mais ayi. E aí, a gente pode olhar para isso do seguinte ponto de vista. Isso daqui é como pegar o número, esse número aqui é ax menos by na primeira coordenada e bx mais ay na segunda coordenada. Então, vamos usar uma notação assim para os pontos do plano. E isso daqui, ó, é a mesma coisa que pegar o vetor xy e multiplicar por essa matriz aqui, ó, AB menos BA. Que é uma matriz que é o seguinte, se você fizer R igual a raiz quadrada de A2 mais B2, então você pode escrever isso aqui como se fosse R, A sobre R, B sobre R, menos B sobre R, A sobre R. E isso daqui é o seguinte, ó, se você botar aqui A, B, esse cara daqui é o R, e se você chamar esse ângulo aqui de θ, A sobre R é cosseno θ, B sobre R é seno θ, então isso daqui vai ser R vezes cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, que é a matriz de rotação. Isso aqui é a rotação de θ. Tem um videozinho sobre a matriz de rotação também. Tá? Então, multiplicar o número complexo x mais yi pelo número complexo a mais bi é a mesma coisa que pegar o número complexo, o vetor xy, rodar de θ e multiplicar por R. Ficou claro isso? Não? No videozinho da playlist eu faço um pouco diferente. Quer dizer, você pode começar pensando assim sempre, né? Quer dizer, você pode, então, a partir daqui, pensar o seguinte. O número complexo A mais BI é igual a R cosseno θ mais R seno θ vezes I, onde A é igual a R cosseno θ, B é igual a R seno θ, R é igual a raiz quadrada de A2 mais B2, e aí você faz a figurinha, bota A, B, R, e esse aqui é o θ. E se você pensar o x mais y da mesma forma, igual a S cosseno alfa mais I seno alfa, você pode pegar aqui o x, y, botar o alfa aqui e fazer S igual a raiz x2 mais y2. Então, você pode escrever assim. Se você agora multiplicar
né? A mais BI vezes X mais YI. Isso vai ser isto aqui, né? Vou botar o R em evidência. R cosseno θ mais I seno θ. Eu estou batendo bola já com a ideia de que no número complexo, na definição de multiplicação de soma, a gente vai usar a associatividade e a distributividade e a comutatividade, e funciona. Teria que parar e provar esses detalhes, mas funciona. Então, quer dizer, o número complexo, você pode sempre pensar assim, ó, ele tem um ângulo θ, que, claro, você podia fazer o θ dar uma volta, tá? O ângulo não está univocamente definido, tem infinitos ângulos, mas, basicamente, né, você mede daqui do eixo do x até o vetor que representa o número complexo, então ele tem esse ângulo θ e esse tamanho r, são as coordenadas polares. Quer dizer, um número complexo pode ser visto como um ponto do plano dado em coordenadas polares. O zero não tem um ângulo para ele, não, mas o zero é o zero. Então você sempre pode pensar isso. Então, se você pegar o A mais BI, pensar assim, e o X mais YI, pensar assim, isso daqui vai dar o seguinte, ó, você tem aqui RS, aí aqui, ó, a parte real você vai ter cosseno θ, cosseno alfa, menos seno θ, seno alfa. Mas a parte imaginária, você vai ter cosseno θ, seno alfa, mais seno θ, cosseno alfa. E a gente reconhece umas fórmulas, talvez que a gente aprendeu do cosseno da soma, seno da soma. Eu não vou parar para explicar essas fórmulas, mas eu tenho um vídeo feito com o João Paulo, né, que essas fórmulas são explicadas. Então, isso daqui, ó, é o cosseno de θ mais alfa. E esse daqui é o seno de θ mais alfa. O que corrobora, ó, aqui eu usei o fato de que a rotação é dada por essa matriz, que é a chave da coisa. Então, aqui eu cheguei à conclusão que quando eu multiplico xy por A mais B, eu multiplico o tamanho dele pelo R e rodo esse tanto. Isso daqui é a mesma coisa. Eu estou dizendo que quando eu multiplico dois números complexos, eu multiplico os módulos e somo os ângulos. Então, essa a interpretação geométrica da multiplicação de números complexos. Aqui eu estou botando os dois números em pé de igualdade. Aqui eu estou destacando a multiplicação pelo AB. Então, o que acontece? Eu pego o AB e multiplico pelo XY. O que isso faz com o XY? Multiplica ele por R, então o módulo dele sai multiplicado por R, que é o que tem aqui, ó, R vezes S. E o ângulo dele, e ele é rodado de θ. Então, se ele fazia um ângulo alfa, ele passa a fazer alfa mais θ. É a mesma coisa. Mas é um caminho para demonstrar essas fórmulas aqui. Tá legal? Essa coisa mais... É a diferença... É a diferença entre os números complexos e os vetores do plano. Quer dizer, nos complexos você traz uma multiplicação a mais. Mas agora, até nessa hora eu tenho que parar e dizer, bom, então, eu acho que a minha metáfora do mistério da Santíssima Trindade tem que ser substituída por uma mais literária. Tem um romance francês famoso, Os Três Mosqueteiros, né? E os Três Mosqueteiros eram três mosqueteiros, vamos dizer,
Athos, Porthos e Aramis, e num determinado momento chega um quarto mosqueteiro, D'Artagnan, e é mais ou menos isso, quer dizer, a gente tinha o ponto, o vetor, o par ordenado, e agora chegou o D'Artagnan, que são os números complexos. Então você tem 4 maneiras agora de pensar um ponto do plano. Isso são, vamos dizer, não gosto muito da palavra ferramentas, mas vamos dizer assim, ferramentas que você tem que você pode usar para pensar, para fazer matemática. Né? Então, é isso. Bom, tem ainda, vamos dizer, coisas que a gente pode meio que tirar daqui. Tem a ideia de conjugado de um número complexo, que é uma ideia também muito legalzinha, né? Quer dizer, se você bota Z igual a A mais BI, então você chama de Z barra o A menos BI. Quer dizer, se o Z está aqui, o Z barra está aqui. Né? Você tem o A, B, menos B. Então, como um tem um ângulo para cá e o outro tem um ângulo para cá, é claro que o produto deles tem que dar um número real. Se você fizer, tá? Porque aqui girou para cá, mas esse gira para cá, volta aqui bem. Né? Se você fizer Z barra, isso daqui vai dar A mais BI vezes A menos BI, é uma coisa puramente algébrica, então você tem um número mais o outro, um número menos o outro, então você sabe que isso é a diferença dos quadrados. Isso aqui é A2 menos BI ao quadrado, que é igual a A2 menos B2, porque tem B2 e ao quadrado. Então, isso aqui é igual a A2 mais B2. Então, é claro, né? Porque quando você soma os ângulos, dá aqui nos reais positivos. Né? Quando você faz o produto dos módulos, é o quadrado desse tamanho daqui. Então, se esse cara, o quadrado dele é A2 mais B2, esse também só podia dar isso aqui. Né? Então, isso permite também a gente fazer uma coisa muito simples, né? Que é quando a gente quer fazer 1 sobre Z, em vez de você fazer a divisão e tudo, você pode fazer o seguinte, ó. Isso aqui é igual a 1 vezes Z barra, Z vezes Z barra. E aí esse cara daqui vai ser A menos BI, e esse daqui vai ser A2 mais B2, fica com a expressão muito mais simpática, né, do que 1 sobre A mais BI. Então, um truque também maroto. Deixa eu ver que horas são para eu me... Estou com tempo. Bom, então quando você quer elevar um número complexo a uma potência, também... Quer dizer, se você quer fazer, você faz Z igual a R cosseno θ mais I seno θ, se você fizer Z ao quadrado, isso daqui vai multiplicar os módulos, R2, somar os ângulos. Cosseno 2θ mais I seno 2θ. Se você fizer Z ao cubo, você vai ter R3 cosseno 3θ mais I seno 3θ. Se você fizer Z elevado a N, isso vai dar R elevado a N cosseno de nθ mais I seno de nθ. E aí tem uma coisa importante, né? Que é o seguinte. Imagina aqui o círculo unitário. Um círculo assim. Imagina que você tem aqui esse ângulo θ aqui
2π sobre n. Então, quando você fizer nθ, vai ser 2π. Ou seja, se você pegar esse cara daqui, elevar a n, ele vai cair nos reais. E se você pegar esse cara daqui, r cosseno θ mais i seno θ, chamar esse cara de z, vou chamar ele de z1. Então, z1 elevado a n vai dar r elevado a n. Porque vai dar r elevado a n, o cosseno de nθ vai ser 1, seno de nθ vai ser 0. É isso. Só que se você pegar aqui, ó, esse cara daqui, botar outro θ e chamar de z2, cosseno 2θ mais i seno 2θ, ora, n vezes 2θ vai ser 4π. Dá 2 voltas. Então, também, você vai ter z2 elevado a n igual a r elevado a n. E se você botar mais θ aqui, outro θ aqui, e chamar esse de z3, mesma coisa. Então, se você fizer o polígono regular, vamos dizer assim, Z4, vamos dizer que fechou aqui em Z5, não precisava, né, mas... Então, você tem esse cara daqui, ó, são 10, né, esse meu n é igual a 10 aqui. Você vai com esse para cá, esse para cá, esse para cá, esse para cá. Então, é o seguinte, olha, isso vai valer em geral, né? Quer dizer, imagina que eu pego um número qualquer, assim, 5, e eu estou procurando os caras tais que z elevado a n igual a 5. Então, o que eu tenho que fazer? O 5 é o meu Rn. Então, eu pego, faço R igual a raiz enésima de 5. E agora, eu tenho um θ básico, assim, né? Que é 2π sobre n. Mas, na verdade, né, eu vou poder ter aqui, ó, z1 igual a raiz enésima de 5. Eu vou usar a notação cis-θ. Cis θ1, cis é cosseno mais i seno, tá? Cis θ igual a cosseno θ mais i seno θ. Aí você vai ter um Z2, que é raiz enésima de 5, cis 2θ1, etc., até o Zn, que vai ser raiz enésima de 5, cis nθ1, que na verdade, isso daqui, nθ1 vai ser 2π, então isso aqui vai ser o raiz enésima de 5 mesmo. Você podia ter chamado esse de Z0 também. Então, todo número, pelo menos números reais positivos, tem n raízes enésimas que são simplesmente os vértices de um polígono regular de n lados, em que um dos vértices está aqui. O outro não precisa, né? Pode ser um número ímpar, então pode não bater aqui. Está bem claro? Mas a gente pode estender isso para qualquer número complexo, né? Imagina assim, que eu tenho z igual a r cosseno θ mais i seno θ. Então, está na cara o seguinte, esse r daqui é um número positivo. Então, se eu fizer z1
igual a raiz enésima de R, cosseno θ sobre N mais I seno θ sobre N, Z1 elevado a N vai ser isso elevado a N, que dá R, e esse ângulo aqui eu vou multiplicar por N θ, vai dar esse. Então eu posso chamar θ1 igual a θ sobre N. Mas eu posso fazer o seguinte, olha só, como eu vou multiplicar por N, eu posso fazer o seguinte, θ2 igual a θ sobre N, mais 2π sobre N. Quando eu multiplicar isso por N, vai dar θ mais 2π. Quando eu jogar aqui, vai dar o seno e cosseno iguais. θ3 igual a π. Eu acho que eu vou chamar esse cara aqui de θ0. Vai ficar mais fácil, né? θ2 mais 2 vezes 2π sobre N. Peraí, vamos ver o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou fazendo criando uns caras aí algebricamente. O bonito é o seguinte, bonito não, é espantoso. Os caras andaram fazendo essas coisas sem desenhar nada, não tinha desenho de número complexo. Então, o neguinho chegou nessas fórmulas aqui direto. Então, olha só, a gente tem aqui o Z, ele tem aqui um ângulo θ. Então, o que eu fiz? Eu peguei e botei aqui, esse tamanho aqui é R. Então, eu peguei aqui e fiz o seguinte, ó. Fiz aqui, esse ângulo é θ sobre N. E aqui é o raiz enésima de R. Esse cara é o meu Z0 aqui, é o primeiro. Agora, olha só, os outros caras vão ter que ter todos, né, porque quando eu vou elevar um cara daqui a N para dar esse cara daqui, que é o meu Z, esse tamanho vai ser elevado a N. Então, todas as outras raízes que eu possa encontrar vão estar aqui. Agora, o que eu digo é o seguinte, ó, pega o círculo aqui e divide em... Bom, deixa mais ou menos assim, tá? Então, esse daqui, né, é o θ0 igual a esses caras daqui são o seguinte, ó, 2π sobre N, 4π sobre N, 6π sobre N, etc. O que vai acontecer? Aqui, quando você fizer N menos 1 vezes 2π sobre N, ainda não deu 2π. Quando você chegar em N e 2π sobre N, você voltou aqui, aí não adianta repetir, né? Então, esse daqui vai ser o 2π, que é o mesmo zero. Então, olha só, se você for somando esses ângulos aqui, então o que acontece? Ó, cada ângulo desse é um desse daqui somado com esse θ0. Então você vai fazer esse daqui, etc. Né? θk igual a θ sobre N mais K vezes 2π sobre N. Até o último, né? O último aqui vai ser o θ N menos 1, que vai ser o θ sobre N mais N menos 1, 2π sobre N. E aí cada um desses caras,
Se você fizer raiz enésima de R, cosseno θk mais I seno θk, e pegar esse cara aqui e elevar a N, isso daqui vai dar R, e aí você vai ter cosseno de N θk mais I seno de N θk. Só que N θk vai ser θ mais K vezes 2π. Então, o seno e o cosseno desse cara, como aqui é um múltiplo inteiro de 2π, vão ser iguais a θ. Então, isso daqui vai ser cosseno θ mais I seno θ, e isso vai ser o nosso Z. Então, todo número complexo, que não seja o zero, tem N raízes enésimas e elas estão num polígono regular de N lados. É sempre muito fácil pensar nisso também assim, ó. Pega as raízes da unidade, ó. Pensa assim, U elevado a N igual a 1. Então você faz aqui, vamos chamar de U é igual a cosseno 2π sobre N mais I seno 2π sobre N. Porque aí, ó, esse cara daqui é o U ao quadrado. Se esse ângulo daqui está aqui, esse cara é unitário, então ele ao quadrado, o módulo vai ser 1 também, e esse ângulo vai ser multiplicado por 2. Depois aqui você vai ter, vou pensar assim, aqui, U ao cubo, U à quarta, etc., até U elevado a N menos 1, e aqui U elevado a N igual a 1. Então, tem uma coisa muito legalzinha também, né? É que esses caras estão numa PG, ó. Se você fizer U mais U2, vou botar esse aqui como 1, tá? Esse cara aqui podia ser também U elevado a 0. Então, vou botar aqui 1 mais U2 mais U elevado a N menos 1. Isso é uma PG. A fórmula algébrica, a gente pode, a fórmula da PG vale aqui, né? Então isso daqui é o último termo vezes a razão, que é U, então vai dar U elevado a N menos o primeiro sobre a razão, só que esse daqui é igual a 1. Então isso aqui é igual a 0. Eu me lembro uma vez, estava na graduação e tinha lá a prova de curso de variáveis complexas, e a certa altura eu achei um negócio que tinha essa soma aqui, e eu olhei para essa porcaria, tem que dar 0. Mas eu não vi a PG, mas eu vi uma outra coisa. Fisicamente, você tem aqui forças, você tem N forças uniformemente distribuídas. Então, a soma tem que dar 0. Tá? Cada um está puxando para o lado, mas os ângulos estão... Então, isso aqui também... Eu olhei e disse, pô, é isso. Taquei 0. O professor não engoliu, disse que eu não provei. Mas aí eu já tinha entendido isso. Falei, não, professor, não sei o que, eu não me lembro se ele me deu a nota ou não. Mas... na verdade, né, se você acha uma raiz de Z, então imagina que você tem o seguinte, W elevado a N é igual a Z.
Então você pode criar o seguinte, você pode falar W0, W1, Wn-1, onde WK é igual a W vezes esse U elevado a K. Ó. São esses caras aqui. Esses caras aqui, cada um deles elevado a N dá 1. Então você tem WK elevado a N, vai ser W elevado a N, o K elevado a N, que é igual a W elevado a N, que é igual a Z. Então, as raízes enésimas de Z são W vezes U, W vezes U2, estou botando assim, etc., até W vezes U elevado a N-1, que são uma PG de razão U também. Então, se você somar esses caras aqui, vai dar W vezes 1 mais U2 mais U elevado a N-1, que é 0. Então, também, as raízes enésimas de qualquer número complexo estão em PG e também estão num polígono regular, com N lados, só que, em vez de você ter um vértice no eixo real, esse vértice pode estar deslocado aqui, porque o seu W não era real. Então, o W tinha um ângulo θ aqui, e você vai ter um θ sobre N aqui. Claro? E uma coisa muito importante, né? O limite, quando N tende para infinito, de Z elevado a N em módulo, é igual ao limite, quando N tende para infinito, de módulo de Z elevado a N, que é infinito. Mas é um infinito com essa ordem de grandeza. Então, quando a gente pega um polinômio, por exemplo, quando você divide dois polinômios, né, imagina que você pega assim, P de Z igual a A5 mais AZ5, A5Z a quinta, mais A4Z a quarta, mais a zero. Q de Z igual a B6 Z a sexta, mais B5Z a quinta, mais B0. Se você fizer P de Z, bom, primeiro, pode fazer o seguinte, ó, Z a quinta, A5 mais A4 sobre Z, mais A0 sobre Z a quinta, se o Z for diferente de zero. E o Q de Z, você também pode botar o Z a sexta em evidência, B6 mais B5 sobre Z, mais B0 sobre Z a sexta, e no infinito, isso tudo aqui vai para zero, isso tudo vai para zero. Então, se você fizer P de Z sobre Q de Z, isso vai dar 1 sobre Z, e aí aqui você tem A5, aliás, você poderia botar, pode botar o A5 em evidência, né? Ah, deixa assim mesmo. A5 mais A4 sobre Z, mais A0 sobre Z a sexta, B6 sobre B5 sobre Z, mais B0, que é Z a quinta. E vai ficar isso aqui, né? Quando o Z for grande, tudo vai para zero, só que esse cara, então, o maior grau vai ganhar exatamente como no caso
dos polinômios de variável real. Então, acho que nós podemos demonstrar o seguinte teorema. Se P de Z é polinômio não constante, aí coeficiente em C, então P tem pelo menos uma raiz complexa. Isso é chamado de teorema fundamental da álgebra. Na França, ele é conhecido como teorema de D'Alembert, porque o D'Alembert foi um matemático francês que fez uma primeira tentativa razoável, mas eu não li, mas dizem que não estava tão boa, de demonstrar esse resultado. Talvez ele tenha sido o primeiro cara que disse, não, isso precisa ser demonstrado. Era uma coisa meio folclórica, assim, não era entendida. E quem fez a primeira demonstração razoável foi o Gauss. Mas ele não ficou muito satisfeito, fez outra e tal. Então o Gauss foi o cara que demonstrou isso. Mas tem uma demonstração muito bonitinha, muito geométrica, né, desse teorema, que é baseada numa ideia que é a seguinte, que claramente vai ser ensinada para as crianças, sei lá, no pré-escolar, né, no futuro. Né, que é uma ideia assim, imagina que você tem um plano, tem um ponto aqui, P, deixa o ponto P aqui, e uma curva fechada aqui, C. Aí eu pergunto, quantas voltas essa curva dá em torno de P? Aí vocês fazem o papel das criancinhas, nenhuma, não dá nenhuma volta. Né? Por exemplo, se aqui no P tivesse fincado um pedaço de ferro que fosse até o final do universo, né? Ou pelo menos desse a volta da Terra e voltasse pelo outro lado, né? Seria impossível, né, você pegar uma cordinha aqui e botar aqui no lugar dessa. Mas se, então vamos chamar isso aqui de C0. Então eu digo assim, o número de voltas de C0 em torno de P é 0. Mas se eu fizer uma curva assim, aí eu posso dizer, não, aqui está dando uma volta. Mas eu poderia também pensar assim, né? E pensar que em vez de fazer assim, eu fizesse no sentido horário, assim. Vou chamar ela de C-1. Só para sugerir a resposta. Então aqui, quando dá uma volta no sentido trigonométrico, uma volta no sentido horário, então eu podia dizer o número de voltas de C-1 em torno de P é igual a menos 1. E claro, eu posso apagar isso, né? Tem um vídeo desse na playlist, aquela animação toda feita pelo Gabriel. Estou esperando o Gabriel voltar, que a gente tem uns vídeos para fazer. Mas eu posso fazer uma coisa assim, né? Pegar uma curva que vem, dar uma volta, outra volta, outra volta, e fecha aqui, chamar essa curva de C. Então, o número de voltas de C em torno de P é 3. E assim, como dá 3, pode dar menos 3, quer dizer, pode dar qualquer número inteiro de voltas. Está aqui. E a coisa interessante é o seguinte, olha, se eu mover o P aqui sem cruzar essa curva, botar aqui o P1,
o número de voltas de C em torno de P1 também vai ser 3. E se eu tivesse giz colorido ia ficar mais fácil, mas se eu mover a curva C aqui, né, sem cruzar o P, né, então eu posso pegar assim, ó, move ela aqui assim, ó, esse cara vai fazer assim, aí aqui assim, aí aqui, já dei 2 voltas, assim, e aqui eu volto e faço a curva C1, então também, se eu mover a curva C, virei a curva C1 sem passar pelo P, o número de voltas de C1 em torno de P também vai ser 3. Quer dizer o seguinte, eu posso pensar assim, se eu tiver um ponto no plano e uma curva fechada que não passa por esse ponto, tem um número que é o número de voltas que ela dá em torno desse ponto. E se a curva, se o ponto e a curva se moverem continuamente no plano, não pode roubar, pular e tal, mas, sem saltar, esse número só pode mudar se eles se cruzarem. Enquanto não se cruzarem, não muda. Se cruzarem, pode até, por exemplo, ter uma situação assim, ó. Aqui o P, está aqui C. Esse número de voltas é 2. Se o P passar por aqui assim, ó, então você pode passar do número de C, P, igual a 2, para o número de C, P1, igual a 0. Ele passou exatamente onde tinha interseção. Então pode variar de mais de 1. Mas o que não pode você mudar o número de voltas sem que eles se cruzem. Enquanto não cruzou, não muda o número de voltas. Tá legal? Então, vamos convir que isso aí é uma ideia bem desenho animado, né? Quer dizer, se ensinasse isso para você com 4 anos, você ia... Ah, legal, tal. Né? Aí, depois a gente pode pensar uma coisa assim, ó. Imagina que eu tenho o plano aqui, vou deixar assim o 0 aqui, o 0 aqui, só para dizer que tem um plano aqui, outro plano aqui, e tem uma função do plano no plano. Então, a função do plano no plano não tem gráfico, porque o plano tem... Né, fazer o plano com o plano não é assim, botar 2 planos, plano vezes plano não dá R3, dá R4. Mas é bom para a gente lembrar que função é uma coisa assim, né? Você pega aqui um conjunto, aí pega cada ponto desse conjunto e associa um ponto de cá. Então, a função daqui é isso, né? Você pega o ponto x1, leva aqui em f de x1. Pega o ponto x2, leva em f de x2. E se você quiser, por exemplo, desenhar aqui uma curva assim, ela vai se transformar numa curva assim. Se essa curva for fechada aqui, quando você transporta para cá, ela vai ter que dar uma curva fechada. Estou supondo que a função é contínua, função boa, né? Então, olha só. O meu polinômio pode ser uma função dessa, né? Quer dizer, eu posso pensar assim, ó. Pega um polinômio P e pensa ele como uma função de C e C. Ele não é constante, então ele não está levando todo mundo no mesmo ponto. E aí eu tenho aqui a origem. A origem aqui não é tão importante, mas aqui eu tenho a origem. Aí eu estou procurando um cara aqui
Estou procurando um cara aqui, vou chamar ele de Z, que vai ser levado em zero. É a raiz do polinômio. Deixa eu fazer propaganda. Para quem tem um computador com Windows, tem um software TFA, também produzido pela minha equipe, né? Que serve para fazer essa brincadeira. Você pode clicar o ponto aqui, ele leva. Você entra com o seu polinômio, coeficiente, clica aqui, ele cai aqui. E claro, você pode desenhar uma curva aqui, ele vai lá. Mas pensa só, como é que eu vou achar esse cara, né? Eu não vou ficar clicando aqui até achar um cara assim. Mas eu posso fazer uma coisa esperta, olha só. Eu vou chegar nesse cara assim, eu pego, vou fazendo um círculo aqui, de centro na origem, e olho onde ele vem parar aqui. Pensa só, o nosso P de Z é igual... Vou botar Z elevado a N, né? A gente não precisa do termo maior grau, não precisa ter coeficiente. Mais a N menos 1, Zn menos 1, mais A1Z, mais A0. Então, se eu pegar o círculo de raio zero de centro na origem, né, eu faço Z igual a zero, tudo aqui é zero, vou cair no A0, que está aqui. Está na minha cabeça que o polinômio é uma coisa contínua, né? Então, se eu começar com o meu círculo aqui, começar a fazer ele andar, esse cara daqui vai dar alguma curvinha parecida aqui. E a minha questão é a seguinte, se eu chegar numa raiz aqui, essa curva vai ter que passar aqui no zero. Aí é mais legal, então eu posso fazer um programa. Eu gosto de pensar, de contar essa história, que não é verdadeira, mas vamos fazer de conta que é verdadeira. Eu tive essa ideia lá no século passado, num tempo que os computadores eram lentos e tal, tinha os primeiros que tinham monitor, mas era muito lento. Aí eu fiz um programa que fazia exatamente isso, pegava cada ponto aqui do plano, levava lá, e aí eu fiz uma animação que o círculo ia aumentando aqui, e eu ia vendo a imagem aqui. E a minha ideia era que, na hora que ele passasse por uma raiz, quer dizer, se ele encontrasse um Z que vai em zero, aqui a imagem ia passar pela origem. Aí eu fiz isso, né? Tô empolgado, aí terminei esse negócio, às 11 horas da manhã o programa estava pronto, botei para rodar. Né? Só que, né, século passado, computador super lento, mega lento, perdia para qualquer celular de camelô hoje, né? O melhor computador que ele tivesse na universidade. E aí o raio aumentando, e essa curvinha aqui aumentando e tal, devagarinho e tal. E aí, meio-dia e o negócio está aqui ainda. Meio-dia e meia. Aí eu estava morrendo de fome já, 1h da tarde, o negócio ainda estava por aqui. E eu fui almoçar. Fui almoçar, tal, comi, tal, encontrei um colega, fiquei conversando, depois encontrei outro, passei, aí, tivemos uma coisa e tal, aí, me esqueci que tinha esquecido, 2 horas da tarde tinha uma reunião e tal. Aí, quando eu voltei, 4 horas da tarde, eu estava aqui, o círculo ainda estava aqui na tela, e aqui o negócio estava assim. E o meu polinômio era do 4º grau, eu tinha posto o 4º grau. Aí eu disse, caramba, o negócio passou. Porque, olha só, ele estava aqui dando
0 volta aqui em torno desse negócio, mas agora ele está dando 4 voltas. Então, em alguma hora, por aqui, em algum momento, né? Esse negócio aqui passou por aqui e eu não vi. Então ele achou uma raiz e eu não vi. Aí eu digo, mas... Bom, mas isso é um experimento. Será que eu posso mostrar que esse negócio realmente vai sempre passar, vai sempre chegar uma hora que vai estar dando N voltas? Quer dizer, minha pergunta é essa, eu tenho um polinômio assim. O que eu consigo entender é o seguinte, bom, o A0 é diferente de 0, senão eu tinha uma raiz, que era o 0. Né? Então eu consigo entender o seguinte, está aqui o 0, está aqui o 0, está aqui o A0. E aí, se eu botar uns circulinhos aqui pertinho, eu vou ter alguma coisa assim, ó, tá? CR, R pequeno, um círculo de raio R. Então, isso aqui é a curva P de CR, é a imagem dessa curva pelo polinômio. E está claro, né, que como o A0 está aqui, essa curva, necessariamente para R pequeno, né, o número de voltas que P de CR dá em torno da origem é 0 se R é pequeno. E esse número de voltas, essa curva está se movendo aqui continuamente. Então, quando ela passa pela origem, o número de voltas pode mudar. Se eu provar que para R grande, se eu provar que o número de voltas que P de CR dá em torno da origem é maior que 0, ou pelo menos é diferente de 0, aí eu ganhei, porque quando eu passo do R pequeno para o R grande, o número de voltas muda. E eu sei que o número de voltas só pode mudar se, como o ponto está parado, se a curva passar pelo ponto. Se ela passar pelo ponto, significa que em algum lugar aqui, essa curva aqui passou por aqui, e esse cara daqui é a imagem de alguém. P de Z igual a 0. Está clara a minha estratégia? Vim até tentar olhar o cara do André, eu também estou sem óculos, não vai servir muito. Então, se eu mostrar que para R grande, esse número de voltas é diferente de 0, então eu consigo mostrar que tem uma raiz. Então a questão é, CR vai ser o seguinte, é a curva R cosseno θ mais I R seno θ, o R fixo, com θ variando de 0 a 2π. Quando eu faço isso, eu tenho aqui R é esse tamanho, e quando eu começo com cosseno θ mais I seno θ, com θ igual a 0, eu estou aqui, e eu vou andando, e essa curva aqui descreve esse círculo. E a imagem dela vai descrever uma curva aqui. Então, como eu quero ver se essa imagem dessa curva passa por aqui, eu vou ver se o número de voltas que começa 0 vai mudar em algum momento, de maneira que eu garanto que passou. Por quê? Porque isso aqui ó, podia acontecer assim, né? Estou aqui a origem, está aqui o A0.
Aí a minha curvinha está aqui, ela vai andando, vai andando, vai andando e foge, vai lá para o chão até o inferno e não passa aqui. Pode acontecer. Eu tenho que provar que não pode, se eu acredito que esse teorema vai ser verdade. Se o Gauss disse que é, claro que tem que ser. Né? Então, a questão é, né, P de CR vai ser a curva P de R cosseno θ mais I R seno θ, de novo com θ de 0 a 2π. Então você programa isso, né? Fixa o R, faz o θ variar de 0 a 2π e desenha a curva. Aí vai variando o R, a curva vai variando, faz o desenho lá. Programinha que vocês estão habilitados a fazer. Então vamos olhar o que vai acontecer com R grande. R grande. Vou trocar o giz aqui. Vou fazer aqui, R grande. Então vou pegar aqui a origem. O meu R grande vai ser assim por causa da escala, né? R. Vamos fazer o seguinte, ó. Está aqui a origem. Imagina o seguinte, que eu faça simplesmente a curva R cosseno θ mais IR seno θ, Rzão aqui, elevado a N. Quer dizer, eu faço o ponto aqui, sair andando daqui, aqui, assim, até completar uma volta. O que vai acontecer? Ó? O grau é N. Então, quando eu chegar aqui em 2π sobre N, quando eu elevo esse número daqui a N, o ângulo dele é multiplicado por N. Então, esse cara vai andar num círculo de raio aqui, R elevado a N. Tá? Vou botar aqui. Eu pego um número complexo, que é R vezes um unitário. Então, esse cara tem, o módulo dele é R. Quando eu elevo ele a N, o que eu vou obter vai ter tamanho R elevado a N. Só que aqui, quando o ângulo vai variando, eu dou aqui um ângulo θ, ele aqui vai dar um ângulo nθ. Está meio... tem que ser maior aqui, né? nθ. Quando eu chego em 2π sobre N, esse cara que estava aqui, ó, ele andou 2π. Tá? Então, se eu pegar esse, bota aqui 2π sobre N, esse ângulo. Chama esse cara aqui de Z1. Então, o Z1, quando eu faço Z1 elevado a N, o tamanho dele aqui era R, virou R elevado a N. O ângulo era 2π sobre N, virou 2π. Voltou aqui. Depois, quando eu pego aqui o Z2, dou outro θ aqui, eu dou outra volta aqui. Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8 é quando eu fecho. Então, olha só, nesse caso aqui, né, N igual a 8, quando eu dou uma volta completa aqui, a imagem aqui dá N voltas. Então, essa curva daqui, quando o θ anda de 0 a 2π, tá certo? Se eu fizer o desenho, posso tentar enganar as pessoas dando o desenho, só você vai ver um círculo e vai dizer, deu uma volta.
Mas se você, na verdade, o número de voltas tem que levar em consideração que deu uma volta, fechou outra volta, fechou outra volta, deu N voltas. Muito bem. Mas eu não quero essa curva, eu quero essa daqui, né? Só que é o seguinte, olha só. Pensa só, o meu polinômio, vou apagar aqui. O meu polinômio, P de Z, é igual a Z elevado a N mais uma coisa aqui, a N menos 1, Z elevado a N menos 1, mais a zero. Eu posso chamar isso aqui de Q de Z. Mas olha só, se eu olhar em escala, imagina que módulo de Z, que é igual a R, muito grande. Muito. Tão grande, a gente sabe que esse daqui, perto desse, é pequeno, né? Quer dizer, se eu pensar assim, botar esse cara daqui na escala 1 aqui, então eu tenho que dividir tudo por módulo de Z elevado a N. Quando eu dividir isso por módulo de Z elevado a N, isso aqui some. Ou seja, se eu pegar o meu Z muito grande e quiser que esse desenho aqui, né, eu estou aqui assim, estou botando aqui o R, está aqui o Z, e o Z elevado a N está aqui. Se esse desenho couber na tela, mas esse R for muito grande, acho que não vou, espero não surpreender ninguém, eu posso pegar esse R tão grande, tal que esse Q aqui, né, o tamanho desse negócio daqui, seja menor que o tamanho da distância de um pixel para outro. E, na verdade, isso tudo cai aqui em cima. Eu não preciso fazer tanto, mas eu posso fazer o seguinte, quer dizer, o Q de Z, muito menor. Então, eu vou ter aqui o Z elevado a N, e o P de Z vai ser igual a Z elevado a N mais Q de Z. É como se eu dissesse assim, ó, eu peguei o Z elevado a N e pendurei nele o Q de Z aqui. E esse cara daqui é o P de Z. Então, ó, pode ver, esse cara daqui, ó, se eu... Agora, pensa assim, ó, cada ponto daqui... vamos dizer assim, Z1, Z2 elevado a N, Q de Z2. Então, P de Z2, o Q de Z2 é esse aqui. Quer dizer, eu estou pensando o seguinte, olha, que Z é ponto, Z elevado a N é ponto, mas o Q de Z é um vetor que eu somo a esse daqui para obter o P de Z. Então, eu desenho aqui o Z elevado a N, o Q de Z, eu obtenho o P de Z. Qualquer cara que eu pegar aqui vai ter o Q de Z, vai ter aqui, pode ser que aqui até aponte para cá, aponta aqui assim, 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 assim. Mas o que acontece? Olha só. Nenhum desses caras aqui, como eles são pequenininhos, muito menores que isso, nenhum deles é suficiente para me trazer aqui. Então, imagina que eu faça o seguinte, ó, a minha curva P de Z vai passar por esses pontos aqui assim. Vai ser mais complicado, porque está dando N voltas. Mas eu sei o seguinte, essa curva daqui,
o círculo de raio R elevado a n, dá n voltas em torno da origem. E eu posso deformar ela até virar essa, porque eu posso pegar cada ponto aqui, ó, eu posso pegar, em vez de fazer, vamos fazer assim, P índice T de Z é igual a Z elevado a N mais T Q de Z com T variando de 0 a 1. Então, quando T é 0, eu estou nessa daqui. Então, P0 de Z é igual a Z elevado a N. E P1 de Z é a própria... P1 de Z é o P de Z. P1 de Z... Vou botar assim, é o P de Z. Por quê? Porque é o Z elevado a N mais uma vez o Q de Z. Então, olha só, cada ponto dessa curva aqui está andando assim, nesse segmento, daqui até aqui. E aí a curva toda se deforma continuamente. Mas nessa deformação ela não tem como passar por zero, porque nenhum desses pontos aqui pode chegar nem perto de zero. A condição aqui, basta o seguinte, né? Módulo de Q de Z, se ele for menor que módulo de Z elevado a N, já é suficiente. Não precisa nem ser muito menor. Menor. Vamos ver, se você botar aqui menor que 1/3, já dá para enxergar bem o que está acontecendo. Então, eu parei o R, eu peguei um R bem grande, de maneira que eu garanta que isso aqui seja verdade para todo Z com módulo de Z igual a R. Aí eu pego o meu polinômio P de Z e digo, ele é Z elevado a N mais esse Q de Z. Esse Q de Z é um vetorzinho aqui. E se eu fixar o R, fixar cada ponto Z e andar daqui até aqui, eu não passo pela origem. Então, se eu fizer isso com todos os pontos ao mesmo tempo, essa curva aqui, o Z elevado a N se deforma no P de Z, sem passar pela origem. Então, o número de voltas não muda. Então, para N grande, o número de voltas, né, esse aqui é o P de C índice R. O número de voltas de P de C índice R em torno da origem é N. Então, quando o raio era pequenininho, o número de voltas era 0. Quando o raio é grande, é N. Então, passou. Inclusive, né, para passar, para o número de voltas saltar de 0 para N, é porque passa N vezes. Por isso que tem N raízes. Claro que às vezes tem uma raiz dupla, corresponde a... Às vezes, né, você pode estar com uma coisa assim, está aqui a origem, e aí esse negócio passa pela origem exatamente nesse ponto e salta de 0 raiz para 2 raízes. Tá? E aqui são 2 raízes que estavam no mesmo ponto, mas às vezes tem uma coisa assim, ó, você tem aqui assim, e aí quando você passa pela origem, você está assim. Então, pode ter raiz dupla, não está proibido, mas em princípio é isso. Quando você passa, faz o circulinho de raio R pequeno, vai olhando aqui, você tem 0 voltas. Quando o círculo é muito grande, N voltas. Então, passou N vezes pela origem. N raízes. E isso demonstra o teorema fundamental da álgebra. Estou altamente preocupado porque ninguém falou nada no meu ouvido. Estou aguardando uma pergunta. Bom, a aula vai estar filmada, e tem a playlist que faz isso. O interessante, eu não vou fazer isso agora,
Mas essa mesma ideia do número de voltas permite a gente demonstrar um outro teorema. É engraçado até que não parece que tenha nada a ver um com o outro. Mas imagina que você pega o disco D igual com... Vou chamar de B. Conjunto dos x pertencentes a R2, tais que módulo de x menor ou igual a 1. Então, esse disco cheio aqui. E aí, imagina que você tem uma f de B em B contínua. Então, o teorema é o seguinte: existe P pertencente a B, tal que f de P igual a P. E a demonstração desse teorema usa a mesma ideia daqui, o número de voltas, e até mais fácil. Só tem que reduzir esse teorema ao seguinte, a mostrar o teorema equivalente. Chama S igual ao conjunto dos x pertencentes a R2, tal que módulo de x, norma de x igual a 1. Então, o S é só o bordo aqui. E aí, você pode mostrar o seguinte, que não existe G de B em S contínua tal que G de x igual a x para todo x pertencente a S. Esse é o teorema do coro do tamborim. Né? Pensa que esse é um tamborim, está fixo aqui em S. Então você mantém todos os pontos de S fixos e você quer jogar todos os pontos daqui do meio para o bordo, sem rasgar, porque a função é contínua, mantendo o bordo fixo. Claro que não dá. E esse teorema, se você demonstrar esse, você demonstra esse. Acho que eu vou botar no teste, não sei. Ou não. Vou dar dica assim, a demonstração é a seguinte. Imagina que essa função aqui não tenha ponto fixo. Então você pega cada ponto P aqui, você tem o f de P é diferente do P. Então você pega o f de P, liga no P e obtém aqui um G de P. Essa função G vai ser contínua, porque f é contínua, então pega um P próximo, o f está próximo, quando você liga vai cair um cara próximo aqui. Só que se você tiver um cara aqui, x aqui, f de x aqui, quando você liga, o x é igual a g de x. Então, se essa g existir, ela contraria esse teorema aqui do tamborim. Porque seria uma função contínua da bola, levando todo mundo para o bordo e mantendo fixos os pontos do bordo. Então, se esse teorema é verdadeiro, eu não posso fazer isso. Mas se f de P for diferente de P para todo P, eu posso. Então, se esse teorema é verdadeiro, esse aqui é verdadeiro. E aí você só tem que demonstrar esse aqui. E esse aqui, vou fazer a demonstração rapidinho. Pensa o seguinte, você tem uma função, pega o B aqui, pega o S aqui. Então aqui você tem um plano, aqui você tem outro plano. Aí você está fazendo uma função daqui até aqui, que está pegando cada ponto daqui e levando aqui. Então, olha só, faz o raio desse círculo aqui e variando. Aqui assim. Quando você está na origem, você vai em algum ponto aqui, está aqui a origem.
Quando você está um circulinho pequeno, você vai fazer alguma coisa assim. Então, essa curva aqui, para R pequenininho, vai dar 0 voltas em torno da origem. Só que quando você chega aqui no fim, ó, você tem essa curva aqui, que está sendo levada nela mesma, cada ponto no próprio ponto. Então, essa dá uma volta em torno da origem, essa daqui também. Então, você estaria passando de 0 voltas em torno da origem para 1 volta em torno da origem, sem passar pela origem, porque você não passa por aqui, porque a função nunca chega aqui. Isso é impossível. Por isso que essa G não pode existir. E se ela não existe, f de P não pode ser diferente de P para todo P. Então, isso aqui é o teorema de Brouwer. E essa mesma ideia vale para a esfera, né? Quer dizer, você pode também fazer um número de voltas semelhante em dimensão, né, da superfície em torno do ponto, em dimensão n qualquer. Então, esse teorema de Brouwer vale em Rn. Então, é isso. Bom, fizemos um percurso bastante grande, né? Começamos da criação dos números complexos, pelo menos 300 anos, né? Desde 1515, lá com Scipione del Ferro, até 1815. O Gauss, a demonstração do teorema fundamental da álgebra pelo Gauss é da tese de doutorado dele, em 1799, mas ele não ficou satisfeito, depois ele fez outra. Então, podemos dizer assim que, fixando assim 1515 e 1815, são 300 anos. O Brouwer vive em 1900 e pouco, então já são 400 anos de história da matemática. Não, claro que muitas outras coisas aconteceram, mas temos um percurso aí de 400 anos nessa história. Se eu não me engano, essa ideia do número de voltas, da deformação, no fundo é do Rouchet.